Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Na última semana antes do recesso, o Congresso ainda faz votações importantes. São prioridades os temas voltados ao orçamento, subvenções e apostas esportivas. Antes do recesso parlamentar, a última semana de trabalho nas casas legislativas deve ser marcada por uma série de votações de destaque na área econômica. Nessa quarta-feira, a programação é analisar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias na sessão do Congresso Nacional. No dia seguinte, deve ser garantida a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual. Na Câmara, há acordo para votar a regulamentação das apostas esportivas, enquanto no Senado o esforço é pela aprovação da medida provisória das subvenções, que acaba com a renúncia fiscal gerada por conta do ICMS. Ambas as matérias são prioridade do governo para perseguir a meta fiscal de déficit zero para 2024. O projeto da LDO foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento na semana passada. Ela é necessária para a elaboração da Lei Orçamentária, o documento em que é previsto todo o orçamento federal, com receitas, despesas e investimentos para o ano seguinte. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que, se necessário, serão feitas 2 sessões para concluir a análise do orçamento. Em relação aos trabalhos do Senado, Pacheco ressaltou a necessidade de referendar 8 empréstimos a serem tomados por estados e municípios. Na Câmara, os deputados devem analisar também o projeto do novo ensino médio, além de medidas para a economia verde, como o mercado de carbono e o combustível do futuro. E será paga até amanhã a segunda parcela do 13º salário a trabalhadores com carteira assinada. Segundo o Diese, cada trabalhador vai receber em média R$ 3.000, um valor que vai injetar na economia do Brasil 291 bilhões de reais. O 13º salário vai ser pago de forma integral aos trabalhadores que estiverem na mesma empresa por no mínimo 1 ano. Vale lembrar que aposentados e pensionistas já receberam o adiantamento do 13º. Portanto, essa segunda parcela será paga somente aos trabalhadores que estiverem na ativa. E nos destaques internacionais, Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas o país continua bombardeando o território em sua guerra contra o Hamas, após os ataques do grupo islamista contra seu território no dia 7 de outubro. A faixa de Gaza é alvo de novos ataques israelenses enquanto cresce a pressão por um cessar-fogo no território. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 20 pessoas morreram em um bombardeio israelense na cidade de Rafah, perto da fronteira de Gaza com o Egito. Entre os mortos estariam 4 menores de idade e um jornalista. Enquanto dá continuidade à ofensiva, Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU deve se pronunciar sobre um novo texto que pede o cessar urgente e duradouro das hostilidades no território palestino cercado, após diversos vetos dos Estados Unidos, que prometeram continuar fornecendo armas ao país aliado. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, vai se reunir com os homólogos da França e Itália para pressionar por um cessar-fogo sustentável no conflito. A guerra em Gaza teve início com um violento ataque do Hamas em 7 de outubro, quando o movimento islamista assassinou 1.139 pessoas em Israel, a maioria civis, e sequestrou quase 250, segundo as autoridades do país. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino, afirma que 19.400 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram na ofensiva de Israel em resposta ao ataque. O Reino Unido reafirmou o apoio do governo britânico à Guiana na disputa territorial com a Venezuela. O chefe da diplomacia do Reino Unido nas Américas, David Rutley, reafirmou nesta segunda-feira o apoio do governo britânico à Guiana na disputa territorial com a Venezuela. David se reuniu a portas fechadas em Georgetown com o presidente da Guiana, Irfan Ali. O Reino Unido apoia a Guiana
publicou o vice-secretário de Estado britânico para as Américas e o Caribe na rede social X. Segundo o governo da Guiana, o encontro desta segunda-feira se concentrou na continuidade e no aprofundamento das relações entre Reino Unido e Guiana, especialmente em áreas de segurança e desenvolvimento econômico sustentável. O governo da Venezuela reagiu de forma dura. O chanceler venezuelano Ivan Gil qualificou em uma rede social o Reino Unido de ex-império invasor e escravista que ocupou ilegalmente o território da Guiana Essequiba. Também afirmou que o Reino Unido insiste em intervir em uma controvérsia territorial que eles mesmos criaram. Esta controvérsia será resolvida de maneira direta entre as partes, publicou no X. Na última quinta-feira, Ali se reuniu em São Vicente e Granadinas com seu colega da Venezuela, Nicolás Maduro. Ambos os governos se comprometeram a não ameaçar nem utilizar a força em nenhuma circunstância, segundo uma declaração conjunta. Esse encontro ocorreu devido ao aumento da tensão pela região de Essequibo, um território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e recursos naturais, que a Guiana administra e é reivindicado pela Venezuela. No dia 3 de dezembro, a Venezuela aprovou em um referendo a criação de uma província venezuelana no Essequibo e a concessão de nacionalidade venezuelana a seus moradores. A Guiana levou o caso ao Conselho de Segurança da ONU. A Venezuela sustenta que o Essequibo faz parte de seu território, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e recorre ao Acordo de Genebra, firmado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que estabelecia as bases para uma solução negociada e anulava um laudo arbitral de 1899. A Guiana, em contrapartida, defende o laudo arbitral e quer que este seja ratificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição sobre essa questão não é reconhecida pela Venezuela. A Comissão Europeia anunciou a abertura de uma investigação formal contra a rede social X, o antigo Twitter, por supostas violações das regras de moderação de conteúdo e transparência relacionadas às publicações envolvendo o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro. As principais plataformas foram inundadas com vídeos e fotos das vítimas nas horas seguintes ao atentado. O procedimento tem como base a nova lei de serviços digitais adotada em agosto pela União Europeia, que regula a operação das plataformas nos países do bloco. A Comissão Europeia havia iniciado uma investigação preliminar contra a rede social de Elon Musk em 12 de outubro por suposta divulgação de conteúdo ilícito e incitação ao ódio. A resposta da X e seu relatório de transparência divulgado no início de novembro não convenceram o braço executivo do bloco europeu, que decidiu abrir uma investigação formal. O órgão também cancelou as campanhas publicitárias que mantinha na plataforma. A nova lei de serviços digitais da União Europeia prevê multas que podem atingir 6% do volume de negócios global da empresa acusada e até mesmo a proibição de operar nos países que integram o bloco. A Comissão Europeia também investiga preliminarmente TikTok, YouTube e Facebook por suspeitas de irregularidades envolvendo a moderação de conteúdos relacionados ao ataque do Hamas contra Israel. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Ótima tarde para você, até mais.